neste momento, vamos agradecer a Deus, este dia que começa, a beleza que a gente encontra aqui, no alvoroço e ao mesmo tempo na expectativa bela de mais um momento de luta e trabalho. E vamos então ler o Evangelho de hoje, quando Jesus diz: amai ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Há um comentário deste Evangelho feito por Pascal. Ele diz: se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava, nem fugia de ajudar aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, os estropiados, os cegos, eram socorridos por ele, que jamais tentou outra coisa a não ser o bem e nunca temeu prejudicar a sua reputação. Quando tomareis, pois, por modelo de vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos disso. Começai por dar o exemplo de vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar os que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda justiça, porque cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social, e digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são colocadas, pisoteadas sob os pés, e em que nem mesmo os sagrados laços de amor são respeitados. Então nós vamos ver aqui, hoje, um breve momento de luta de Estevão. Estevão é aquele grande companheiro que vai ser sacrificado por Paulo e depois vai passar 30 anos ajudando. O livro Paulo e Estevão, ele simboliza essa ajuda do plano espiritual ao físico e a própria capacidade que tem o que seria considerado inimigo por um dos dois, não é? A pessoa que considerou o outro inimigo se reconstruir e passar a acolher o amor daquele que do plano espiritual lhe ajudou e que um dia fora sua vítima. Quer dizer, Paulo vai mandar matar Estevão e Estevão, depois de morto, no plano espiritual, logo a seguir nos próximos dias mesmo, ele passa a ajudar Paulo na sua tarefa de transformação após ver o Cristo durante 30 anos. Então, a gente vai estudar o momento anterior, o momento daqueles que serve para todos nós pensarmos. O momento em que as dificuldades estão no cotidiano. Tem as situações mais graves, mas para a gente recomeçar precisa de uma força. A gente vai discutir aqui a força do recomeço, a necessidade
de recomeçarmos. E como o cotidiano ele é sustentador. Ele morava numa cidade chamada Corinto, província de Acaia, que era dominada pelos romanos. Essa cidade era a mais bela de Acaia, Corinto. E chegou por lá um homem que era chamado Licínio Minúcio, que tinha um cargo de procônsul romano. Quer dizer, ele era mandado por César, que era o grande imperador de Roma, não é? E que Roma escravizava, dominava todo mundo daquele tempo conhecido ali perto dela. E esse lugar também era dominado pelos romanos, esse lugar grego. E aí, e que tinha os judeus morando também, eles tinham uma formação grega também, o Estevão. Então, nesse lugar que era dominado pelos romanos, de repente veio uma pessoa a mando do imperador para dominar a região. E se já eram muito injustas as leis de exploração dos que moravam naquelas cidades submetidas, quando chegou esse Licínio Minúcio, ele quis fazer muito dinheiro em pouco tempo, às custas das pessoas. A família de Estevão foi logo que ele tinha uma terrinha pequenininha onde ele plantava. A mãe do Estevão já tinha desencarnado, já tinha morrido, como se diz, e ele tinha um pai chamado Jochedebe, que tinha algumas economias. Ele levantou o nome de todos os que tinham economia, alguns ele prendeu, todos os judeus que tinham alguma riqueza. O pai de Estevão nem era rico, mas vamos dizer que ele fosse, o povo chamaria hoje aqui remediado, né? O povo do Ceará, uma pessoa que tinha garantido com seus esforços uma velhice tranquila. Ele já estava velho e tinha só esse filho, Estevão, e a irmã do Estevão, que era a Abigail. Aqui será a noiva de Paulo, depois que ela for para um outro lugar, né? Que ela se mudar daí devido a essa perseguição desse Licínio Minúcio. Então, a família de Estevão era esse pai, Jochedebe, e a irmã Abigail, que ia ser noiva de Paulo. A mãe deles dois, de Abigail e de Estevão, já tinham falecido. Então, esse Licínio Minúcio, que vinha a mando de César para aquela região, ele assassinou o pai de Estevão para ficar com todos os bens e a posse material do seu lugar. E ainda prendeu o próprio Estevão, que depois de preso foi atirado aos trabalhos forçados nas galeras. Galeras ou galés romanos eram aqueles grandes navios em que as pessoas trabalhavam forçadas, né? Transportando pessoas. Abigail fugiu, porque tinha uma família de um casal chamado Zacarias e Ruth, que eles tinham perdido os filhos deles, mortos por esse homem, esse Licínio Minúcio. Aí, quando ela os procurou, houve uma indicação, porque eram cristãos, né? Os cristãos naquele tempo se identificavam e se ajudavam. Então, eles acolheram Abigail, que passaram a tratar como filho. Ela tinha perdido, já não tinha a mãe dela e tinha perdido o pai assassinado por esse político novo que tinha chegado lá. Então, Abigail sem mãe e esse casal, Zacarias e Ruth, sem os filhos que tinham sido assassinados, foram morar lá em Jope, um lugar perto de Tarso, longe, fugindo do olhar deste homem terrível, né? E que estava fazendo essas coisas com as pessoas que residiam naquele lugar, que tinham construído sua vida ali, aquele lugar chamado Corinto. Então, Estevão, que tinha uma vida livre, uma vida linda, perto da mãe, do pai, que diga,
A mãe tinha desencarnado, mas eles tinham sido felizes, a família. Tinha a irmãzinha dele. Ele passou a não encontrar mais a irmã dele porque ele foi jogado numa galera. Galera era essa galera, era como se fossem essas grandes embarcações. Então era um trabalho puxado, esse trabalho nas galés, mas ele enfrentou com coragem e grande fortaleza moral essas dificuldades da vida. Ele tinha que recomeçar então aí, um novo ponto. Já tinha, vamos dizer, perdido quase tudo. Imagina. Nestas galés, uma vez ela recebeu, nesse trabalho lá de limpar, de cuidar desses transportes das pessoas, essa galera recebeu, ou navio, vamos dizer assim, recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que ia para uma outra cidade, a cidade de Sítio, num trabalho político. Como ele era já importante e ia realizar uma missão oficial, ele pegou os melhores lugares da embarcação. No entanto, aconteceu algo. Ele adoeceu com febre alta e o corpo se abriu em chagas purulentas, ferida cheia de pus, o corpo todinho. O médico abandonou o navio, as outras pessoas também, e o diretor do navio, ele se chamava Sérvio Carbo. Ele sabia que o homem era importante e perguntou a um coordenador lá do ambiente dos escravos, que Estevão era escravo aí, tá entendendo? Tinha sido tornado escravo por aquele homem que tirou todo o dinheiro do pai dele e ainda assassinou ao pai de Estevão, o Licínio Minúcio. Então, ele diz, qual desses escravos é o mais educado para cuidar deste doente? Aí, imediatamente, sugeriram o nome de Estevão. Estevão cuidou do romano praticamente só, com extrema dedicação, e conquistou a simpatia do Sérgio Paulo. Estabeleceu-se uma amizade sincera. E quando eles chegaram no destino dele, Sérgio Paulo, já bom, já reconstruído, já recuperado, devido ao esforço de Estevão, e depois a gente vai ficar sabendo que ele tinha mediunidade de cura, né? Estevão, ele ficou agradecido e deu algum dinheiro e libertou, Sérgio Paulo libertou o Estevão como escravo. E aí, quando ele chegou no porto lá de Jerusalém, ele foi roubado pelas economias poucas que esse Sérgio Paulo, esse romano, que tinha um certo poder já, oficial romano, ele tinha dado a ele algum dinheiro além de libertá-lo, né? Para que ele deixasse de ser escravo. Então, ele foi roubado e mais alguém o conduziu à Casa do Caminho, assim era chamado, o lugar onde ficavam, depois da crucificação, os cristãos, né? O Pedro, que coordenava esse lugar, Filipe, vários outros ficavam, eram muitos ajudantes que ficavam na Casa do Caminho, cristãos, atendendo o povo que vinha com seus diversos sofrimentos, parar ali naquele lugar. Não tinha outro trabalho social, só a Casa do Caminho. Então, Pedro recebeu Estevão com todo o afeto e amparo possível. E assim, Estevão encontrou no Pedro, além de um amigo, um verdadeiro pai. Quando Estevão contou toda a história do que ele tinha vivido, e a história é todo o começo do livro, Paulo Estevão, ele sugeriu ele disse duas coisas, Pedro, a Estevão. É melhor você mudar o nome. Até então o nome de Estevão era Gesiel. A partir daí é que ele vai chamar-se Estevão. Ele diz assim, é melhor você colocar um outro nome para que você não seja
Não coloque esse seu libertador, Sérgio Paulo, em risco, porque aqui está cheio de romano e de intriga. Mude seu nome. Aí Deus sugeriu que se chamasse Estevão, que é um nome grego. E depois disse assim: de hoje em diante você será meu filho. Olha como eram bonitas essas tradições de filho espiritual. Um amor que ampara era um amor paternal. E o outro passou a ser considerado filho, a ter por Pedro, por esse que lhe acolhia como um pai, um amor filial. Então, a partir daí, ele ficou longo tempo, Pedro cuidando dele, porque ele estava com febre alta e com a mesma doença que ele tinha curado no Sérgio Paulo. Mas ele se curou. E aí foi trabalhar. Logo depois que ele começou a trabalhar, eles se dividiram em 7 pessoas que iam cuidar desse serviço de enfermagem, das pequenas oratórias, das pequenas falas sobre o estudo do Evangelho. Ele, como começou a estudar o Evangelho, começou a trabalhar assim e a cuidar dessas enfermarias que um dia ele havia sido amparado aí. Então, em pouco tempo, Estevão se tornou famoso em toda Jerusalém pelas curas que fazia, pela sua palavra sensata, analisando o Evangelho. E assim conseguia mais vastas conquistas do Evangelho para todas as pessoas, para iluminar o caminho de todos que o procuravam, não é? Agora, a gente vê aí o quê? O trabalho do recomeço. Como a gente viu ali em Pascal, é importante. A caridade nos mínimos atos do dia e do cotidiano. E isso significa capacidade de recomeçar. O que é perder coisas? O que é perder laços? Os laços não se perdem. Eles ficam aumentados. Estevão, depois que desencarnar, que não vai ser longe desse tempo, e Abigail se reencontram e sempre aparecem para Paulo, que tinha sido responsável por suas mortes, mas essa é outra etapa do livro, sempre aparecem com um amor muito mais profundo e capaz de auxiliar, mesmo do plano espiritual. Então, o fato de uma pessoa ir para o plano espiritual não significa que ela fica mais distante, ao contrário, costuma ficar mais próxima. Se há um laço de amor, ele aumenta. Então, aqui a gente está estudando, contudo, a capacidade de recomeçar devagar e sempre. É o nome do texto de Fonte Viva do Chico Xavier. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, na pauta da lei divina. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore de milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção, tijolo a tijolo. Começa-se o tecido por fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. As cidades foram edificadas palmo a palmo. O grande rio que vai para o mar limpa e corre aos poucos. Não abandones teus sonhos, sim. Mas a vida é um processo renovador em toda parte. Age com regularidade, de alma voltada para a tua meta. Há lutas, há dificuldades, espinhos e pedras na senda? Prossegue mesmo assim. Recomeça. O tempo, implacável, dominador de civilizações e de homens, mas também que traz o enlevo, o carinho e o esclarecimento.
nos socorre hora a hora e nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Muita paz, graças a Deus.